Pronto. Amada igreja, mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém, amém. O pessoal agora da internet nos acompanhando também, né? E glória a Deus por isso, tá? E nós estamos aqui em mais um encontro na casa do Senhor. E eu sempre falo para vocês, e me perdoe ser repetitivo, né? O nosso assunto aqui é Palavra de Deus, é Evangelho, Reino de Deus, né? É coisa do alto, né? Coisa celestial, é aquilo que vem do trono do coração de Deus para a nossa vida, tá bom? Sem firula, sem enfeite, sem coisas de homem, sem, né, estrelismo humano, apenas e tão somente Cristo por Cristo, Evangelho por Evangelho, isso nos basta, tá? Jesus, meu querido, uma vez ele falou assim para os discípulos, tome cuidado com o fermento dos fariseus, viu? Os fariseus, né, são aqueles que têm uma aparência de uma coisa, mas são o quê? São outra. Eles têm a aparência de que são mestres que estão ensinando de Deus, mas eles estão, na verdade, ensinando coisas que vão contra o próprio Deus. Falam de Deus, mas o ensinamento deles afasta os homens de Deus. Olha que coisa, irmão. Não basta falar de Deus. Tem uma expressão aí fora, aí vocês devem conhecer. Nem tudo que reluz é ouro. Irmão, nem tudo que parece ser é. Né? Lembra antigamente os mais antigos aqui, irmão, como eu? Lembra do comercial do Denorex? Quem lembra? É Denorex? É Denorex, né? Denorex. Parece, mas não é. Irmãos, o pessoal aqui até ficou assim, que isso, pastor? Irmão, eu sou meio antigo, tá bom? Então, eu estou puxando o comercial lá de trás, lá. Mas é isso, parece, mas não é. Toma cuidado, irmão, que nem tudo que contém o nome Jesus, nem tudo que contém um versículo bíblico, nem tudo que sai da boca de aparentemente alguém que se diz pastor, homem de Deus, profeta, seja o que for, verdadeiramente é de Deus. Tá? Não é de hoje, isso não é exclusivo da nossa geração, já houveram outros tempos em que muitos enganadores entraram. Jesus falou, os falsos profetas virão, os falsos, né, pregadores virão, então, irmão, nós temos que ter o coração voltados para Deus, para que Deus nos encha do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá uma coisa que se chama discernimento, e pelo discernimento do Espírito a gente vai saber se algo é de Deus ou não para a nossa vida, tá bom? Compreenderam isso? Então tá bom. Hebreus capítulo 12. Pastor, continuamos. Irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa. A gente começou o culto cantando uma canção, falando a respeito de, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que continuar, procurar, escolher confiar em Deus e procurar permanecer em Deus, né, apesar de toda a luta e batalha. E eu quero falar em Hebreus aí sobre uma coisa muito importante para que nós alimentemos a nossa fé e prossigamos. Hebreus capítulo 12, vamos ler o texto então. Irmão, nós vamos a partir do versículo 1, depois eu me prendo no versículo que a gente vai meditar hoje, tá? Vamos lá. O título desse capítulo na minha Bíblia está escrito assim: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Vamos parar por aqui, irmãos. Isso aqui nos basta hoje, tá? Irmãos, olha que coisa interessante. Estamos falando do livro de Hebreus, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, né, ele está falando para nós a respeito da necessidade e da importância de nós, cristãos, de nós, igreja, perseverarmos em seguir a Deus, em seguir ao Senhor, em permanecer no caminho, apesar de toda a luta, de toda a aflição que a vida nos apresente, de todos os embates, de todas as dificuldades que a vida, né, vamos assim dizer, coloca diante de nós ou apresenta diante de nós. Então essa perseverança, essa determinação em permanecer em Deus é de suma importância para os cristãos, e Jesus, até mesmo Jesus Cristo, irmão, falou que aquele que perseverar até o fim,
Este é quem vai ser salvo. Então, meus amados, a perseverança, a palavra perseverança, ela acompanha, meu querido, né, a vida e a jornada do cristão. O próprio apóstolo Paulo, meus queridos, escrevendo para Timóteo, ele disse o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Eu agora, né, já estou sentindo que eu estou sendo oferecido, né, como sacrifício por aspersão. Mas eu guardei a fé. E a coroa da vida está preparada para mim. Ou seja, todo o caminho em Deus, apesar da luta e das tribulações, eu permaneci na fé, crendo em Deus e na promessa que Ele tinha, e por isso não saí desse caminho, não desisti. Então, irmãos, quando nós andamos por fé, quando nós andamos perseverando e quando nós andamos com os olhos no reino dos céus, irmão, fatalmente nós não nos desviaremos desse evangelho de Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que muitas vezes os cristãos, eles desviam os olhos do reino de Deus, eles desviam os olhos do evangelho de Cristo, e é por isso que muitas vezes eles se perdem. É por isso que muitas vezes eles se desviam. É por isso que muitas vezes, meus queridos, eles acabam naufragando na fé. Se a gente olhar, irmãos, é interessante isso, né? Se a Bíblia Sagrada mostra para nós que houveram pessoas que começaram no evangelho, chegaram ao fim de suas vidas sem nunca se desviar, é sinal de que é possível que nós também o quê? Não nos desviemos. É possível que nós, porque eles também eram homens e mulheres de carne e osso como nós, com dificuldades, com lutas, com necessidades como nós. Como que eles então conseguiram, apesar das lutas e tribulações, permanecer em Cristo? Então, irmãos, é possível que eu e você vivamos o evangelho, vivamos na fé, vivamos em Deus, sem nos desviar. Pastor, e por que não se desviar é tão importante? Porque, irmão, alguns aspectos aqui é importante que nós compreendamos. Quando você pega o Velho Testamento, Deus ele chega para o Josué e fala assim: Josué, o meu servo Moisés já morreu. Mas antes de morrer, eu falei para ele ensinar para você os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus estatutos. E ele te ensinou. Olha Deus falando com Josué, irmão. Agora, Josué, o que eu vou dizer para você? Moisés já morreu? Você agora é líder desse povo? Você está no lugar de Moisés. Então, você vai conduzir esse povo. E você, ó irmão, olha que coisa interessante. Você vai fazer esse povo entrar onde? Na terra prometida. Irmão, você vê que é interessante? Deus falou assim, ó, eu vou fazer esse povo entrar? Quem ia fazer? Josué. Lembra, irmão, que eu estou pregando um tempo atrás, já há bastante tempo aqui para vocês, que você é instrumento de Deus para as mudanças e transformações da sua vida? Que, irmão, que tem coisa que não é Deus que vai fazer por nós, somos nós que temos que colocar a mão aonde? Na massa, e fazer para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam. Então, meus amados, nós precisamos atentar no que a palavra diz. E Deus falou assim, Josué, você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Ou seja, de que maneira? Você vai liderar esse povo, você vai ser exemplo para esse povo, você vai coordenar esse povo, e esse povo, seguindo as suas instruções, vão entrar na terra prometida. Irmão, ó de novo instrução, lembra como instrução é importante? Lembra que nós falamos no domingo passado? Se você não busca instrução de Deus, como é que você quer construir aquilo que Deus tem para você, meu querido? Ser um manual de Deus? Então é preciso buscar instrução. Aí Deus falou assim para Josué, Josué, mas preste atenção num detalhe. Qual Deus? Deus falou assim para ele assim, ó, observe todos os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas ordenanças. Dele não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque este mandamento vai fazer o teu caminho prosperar. Irmão, olha o que Deus disse para Josué. Nem pense em sair do quê? Do caminho. Mas nem cogite sair desse caminho. Porque você só vai prosperar no plano que eu tenho para você, se você permanecer o quê? Firme, no caminho. Irmão, e aí, sabe o que é interessante? Você perceber, nos exemplos daqueles que permaneceram e não se desviaram, sabe o que a gente percebe, irmão? Uma coisa muito intrigante, mas ao mesmo tempo estimulante para nós. O segredo das pessoas que não se desviaram é porque elas mantiveram os olhos em quem? Em Deus. Olha só, mantiveram os olhos em Deus, o compromisso com Deus, mantiveram vivo em seus corações
a promessa de Deus. Irmão, e uma coisa interessante, não perderam tempo olhando para aquilo que não tinha nada a ver com o propósito que Deus tinha para quem? Para eles. O tal do desviar os olhos. Irmão, todas as pessoas que desviaram ou quase desviaram, você pode ver que o texto bíblico deixa bem claro para nós, eles tiraram os olhos da direção de Deus. Eles deixaram de olhar firmemente para Jesus, deixaram de seguir cegamente ou firmemente o conselho de Deus. Esses tempos atrás eu falei para vocês de Pedro, lembra? Que ele estava na embarcação, teve um agito nas águas, aí eles estavam atravessando para o outro lado, de repente eles viram um vulto vindo sobre as águas, eles acharam que era o quê? Fantasma, começaram a gritar, desesperados, berrando, e aí Jesus falou, daqui a pouco eles afundam esse barco. E aí Jesus falou assim, não temam, sou eu, o mestre de vocês. E aí Pedro então fala, se é mesmo o mestre, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Porque só o Senhor tem poder para domar a natureza. Porque eu já vi o Senhor sossegar lá, o mar e acalmar o vento. Então, só o Senhor. Então, se é Jesus, não é um fantasma, ele vai me fazer andar sobre as águas. O que Jesus disse para ele? Vem! Pedro falou, é agora que eu vou saber se é fantasma ou se é Jesus. Aí ele vai lá, irmão, e desce do barco. Irmão, engraçado. O mar parecia o quê? Chão. Firme, solo firme. Irmão, ele põe os 2 pés para fora do barco. E ele começa o quê? A andar em direção a quê? Jesus. Estava indo tudo bem, sim ou não? Porque ele estava olhando para quem? O texto deixa bem claro, irmão. Ele estava olhando para Jesus. Firmemente assim, seguindo, maravilhado. Irmão, sabe, entusiasmado por aprender a andar por fé. Por viver o poder de Deus, ele estava tão alegre, tão entusiasmado, e ele está seguindo e olhando para Jesus maravilhado. Eu fico imaginando, irmão, ele falando, daqui a pouco eu chego lá perto do mestre, eu vou dar um abraço tão grande nele, porque olha que coisa que eu estou vivendo. Só que diz a palavra do Senhor, irmãos, que começou do lado um vento forte, inquietante, um vento incomum. O que Pedro fez, irmãos? Ao invés de permanecer olhando para Jesus, irmão, ele começa a olhar o quê? Para onde a turbulência estava, para onde o problema estava, para onde a dificuldade estava, o que estava acontecendo em volta. Quando ele começa a olhar aquilo, meu querido, a dimensão daquela circunstância começou a trazer a ele um medo, um temor, um questionamento. E agora o que vai acontecer? Irmão, mas não estava indo tudo bem? O mar não já estava agitado? O vento já tinha começado, irmão. Só que Pedro continuava firme porque ainda ele não tinha olhado para o vento. Ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele se distraiu e foi olhar, ele começou a naufragar. Mas se ele permanecesse olhando, irmão, aquele vento não ia fazer o quê? Nem um dano, nem um mal. Ele ia chegar até Jesus, ia voltar com Jesus para o barco e ia acabar tudo bem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Quando você entregou sua vida para Jesus, se você já fez isso e se não fez, eu digo para você, não como quem manda, mas como quem orienta. Receba Jesus na sua vida o mais rápido possível. Deixa ele entrar no barco da sua vida o mais rápido possível. Toma essa decisão. E se você já tomou essa decisão, deixa eu falar uma coisa bem clara para você, irmão. Não permita que os ventos contrários, os barulhos do inimigo, os rugires do inimigo, os ventos contrários que ele sopra, venham desviar a sua atenção, o seu coração, do caminho e do evangelho. Porque com Cristo, irmãos, tudo vai acabar bem. Irmão, com Cristo nada acaba mal. Tudo acaba bem. Por quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas como é que pode acabar tudo bem? Olha os ventos na minha vida, olha as dificuldades, olha os problemas, olha as circunstâncias. Pastor, tem inimigos ao meu redor, gente que quer me ver, sabe, pelas costas, que nem o ditado, me apunha lá pelas costas. Pastor, como é que tudo fica bem? Olha a minha situação no meu trabalho. Olha, pastor, a minha situação assim. Ou seja, irmão,
o vento está fazendo tanto barulho que você está deixando de olhar para Jesus e você está começando a fazer a mesma pergunta de Pedro. E agora, o que vai acontecer? A dúvida está entrando no seu coração. Como se Deus fosse falhar, como se a promessa não fosse se cumprir, como se Deus não fosse fiel para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Irmão, não olhe para a dimensão do problema. A dimensão do problema vai te assustar, vai te encher de medo e temor. Continue olhando para quem? Para Jesus. Deus, eu escolho confiar em Ti. Jesus, meus olhos estão no Senhor. Eu estou sentindo a brisa, o vento, percebendo o agito, mas eu continuo olhando para Ti. Ou seja, o que isso quer dizer? Senhor, as circunstâncias estão gritando que não, os problemas estão dizendo que não vão cessar, mas Senhor, eu escolho confiar na sua palavra, na sua promessa, no seu propósito para a minha vida, porque o seu propósito vai se cumprir. Irmão, Deus nunca estabelece um plano que Ele não possa cumprir, meu querido, que Ele não possa levar a efeito. Irmão, quando Deus chama Abraão e Sara, irmão, você acha que Deus não sabia quem era Abraão? Das circunstâncias, das condições dele, de Sara? Você acha que Deus não sabia que ela era estéril? Como é que Deus chega, meu querido, para aquele casal? Veja, vamos imaginar isso aqui. Deus, irmão, Deus às vezes, olha só, Deus parece maluco, não parece? Como é que Ele pode falar assim, ó, eu vou levantar um povo na terra, uma geração na terra, que é um povo exclusivo meu. Aí, para levantar esse povo, essa nação, Ele chama um casal, que a mulher é o quê? Estéril. Irmão, não é doido isso? Que plano maluco de Deus é esse? Como é que Ele quer levantar famílias da terra e chama um casal, para começar, um casal estéril? É louco o negócio, irmão. E velho ainda, né, Paulinho? Idoso ainda. Além de estéril, era um casal idoso. Para completar, né, irmão? Mas, irmão, sabe o que eu vejo nisso? A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para espantar as que são o quê? Fortes. Sabe por que Deus, irmãos, Ele faz isso? Não é porque Ele é louco, não. É porque, irmãos, quando Ele trabalhar nessa situação, todo mundo vai saber que Ele é quem? O quanto Ele é poderoso. Porque Ele levantar um povo, irmão, a partir de um casal estéril, isso é poder de Deus, isso é glória de Deus. Irmão, quando Deus te chamou, você acha que Ele não sabia das suas fraquezas? Dos seus medos? Dos seus temores? Você acha que Ele não sabia? Ele não sabia dos seus defeitos? Será que Deus, irmão, se enganou quando Ele te chamou? Puxa vida, chamei lá fulano, mas olha, me enganei. Puxa, eu não sabia que era assim. Você acha que é assim, irmão? Irmão, Deus sabe quem nós somos. Deus conhece as nossas vulnerabilidades. Deus conhece as nossas fraquezas. Tudo Ele sabe, tudo Ele conhece. Mas mesmo assim, Ele nos chama para o propósito dEle. Por isso, irmãos, entenda uma coisa. Deus não se enganou quando Ele levantou um plano para a sua vida. E mais do que isso, você precisa entender que Deus, Ele é suficientemente poderoso para cumprir o plano dEle na sua vida. Portanto, não deixe de olhar para Ele. Não deixe de confiar nele. E não perca tempo se prendendo desesperadamente, né, pelas circunstâncias, no medo, na incredulidade. Mas, irmãos, se firme sobre o seu Deus e diga, eu sei que tudo vai acabar bem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus queridos? Irmão, é fé, meu querido. Você precisa andar por fé com Deus. O justo viverá do quê? Da fé. Irmão, a gente é ser humano. Eu sei que a gente aqui, irmão, não é homem de aço. A gente não tem nervos de aço. Eu sei que a gente sente, veja, eu não estou dizendo que Pedro não podia sentir, ele estava sentindo os ventos. O problema, irmão, não é sentir os ventos, o problema é prender o quê? A atenção nos ventos. Que esse foi o problema dele. O problema não é sentir, o problema é se prender. E é por isso, irmão, que ele começou a naufragar, ele começou a enfraquecer. Irmão, será que o seu coraçãozinho está se enchendo de dúvida? De medo?
Será que a incerteza está maior do que a confiança de que Deus é fiel para cumprir o que Ele tem prometido, o que Ele tem falado na sua palavra? O que está acontecendo aí no seu coração? Deus te chamou para andar sobre as águas, você começou a andar sobre as águas e parece que agora você está naufragando? Parece que agora você perdeu as forças? Parece que agora você perdeu a sustentação? Irmão, Deus ainda quer te fazer andar sobre as águas, continuar andando sobre as águas, Ele quer depois te levar para o barco seguro, que é a salvação, que é a vida eterna. Esse tempo aqui nessa vida, irmão, é o caminho de Pedro até Jesus. Sobre águas o quê? Turbulentas. Por quê? No mundo tereis? Esse é o caminho do barco até Jesus. Só, irmão, que se você for até o fim, Jesus depois vai te levar, a volta, o caminho de volta, é você voltar para quem? Para Deus, para o reino dos céus, é a salvação, a vida eterna. Então aguente esse período dessa vida aqui, que é a nossa ida olhando para Jesus. Porque o que Ele tem para nós, irmãos, é infinitamente maior do que tudo que possamos pensar, imaginar, pedir, seja o que for. Estão compreendendo isso aqui? Portanto, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa, meu querido, entender que com Deus nós entramos num compromisso e que Deus espera que nós não nos desviemos em tempo algum desse compromisso, desse propósito, dessa aliança, desta palavra, desse caminho que Ele nos deu. E todas as pessoas, irmãos, na Bíblia, homens e mulheres, que não se desviaram, é porque eles mantiveram os olhos em quem? Em Deus. Em Deus. O próprio Josué, irmãos, que eu comecei falando para vocês, se você olhar, irmão, quando Moisés ainda era vivo, Deus fez a promessa da terra prometida, tirou eles do Egito, fazendo a promessa da terra prometida, irmão, o tempo está passando, e você sabe que tempo é algoz do nosso coração, sim ou não? Irmão, a espera para o ser humano é terrível. É terrível. A gente logo começa a se encher de questionamento. Às vezes a gente começa a dizer, não é para mim mesmo não, vou desistir. Não, se Deus quisesse Ele já teria feito. Irmão, o tempo, né? O tempo. Irmão, Deus fez a promessa, o tempo está passando e nada de terra prometida. Só luta. Aí Deus chega assim e fala assim, Moisés, ó Deus falando com Moisés, eu sei o que o povo está falando pelos cotovelos, porque, irmão, Deus ouve todas as coisas. Deus ouve o que você fala no secreto do teu coração, viu, irmão? Deus ouve, viu? Aí Deus fala assim, Moisés, eu sei o que o povo está falando pelos cotovelos, e eles estão achando que eu os tirei lá do Egito, que não tem terra prometida coisa nenhuma. Mas deixa eu mostrar para eles que, quando eu estipulo um plano, ele já está todo elaborado, definido e cumprido. Não é que eu vou começar a fazer o plano, traçar, pensar, e ver se eu vou... Não, ele já está definido e executado no meu coração. O homem só precisa seguir. Então, eu vou mostrar para eles que a terra existe. Reúne aí 12 homens, cada um representando as 12 tribos aí de Israel. Separa eles aí, pelas famílias, e manda eles lá em tal lugar. E manda eles fazer um relatório do que eles enxergaram. Irmão, os 12 foram lá representando as famílias, foram lá aquela coisa toda, papapá. Irmão, os 12 voltam. É interessante, eles trazem assim, irmão, numa vara, né? Os homens assim, um cacho de uva, irmão, tão carregado, com uvas tão abençoadas, que eles tiveram que colocar numa vara e carregar de 2 o cacho da uva. De tão abençoado que era. Irmãos, chegaram com aquelas frutas, com aquelas coisas assim e tal. Irmão, o Caleb e o Josué chegaram assim, Moisés, olha meus irmãos, olha o que nós trouxemos de lá. A terra é tudo aquilo que Deus falou e um pouco mais. É mais do que podemos imaginar. Olha, a gente estava imaginando uma coisa, é mais do que isso. Irmão, tão animados, tão alegres com o que Deus tinha prometido. Irmão, daqui a pouquinho os outros 10, o que eles fazem? Vamos baixando esse fogo aí. Vamos parando com essa alegria, com essa festa aí. Porque o negócio é o seguinte, Deus prometeu, é verdade, mas a gente não pode entrar naquela terra. Por que não podemos? Porque lá já tem os seus moradores, é terra que consome os seus moradores, ou seja, sabe essa briga, irmã, essa luta que é por espaço, por emprego, por coisa, essa luta? Quem pode mais? Chora menos, sabe essas coisas assim? Já tinha lá. E aí eles falam assim, a terra consome para você
ter o seu lugar, você precisa ralar muito, é sofrimento, é luta, nós estamos vendo lá como que o povo é uma briga, é guerra, é isso, aquilo, outro. E outra coisa, além de tudo isso, ainda nós vimos lá os anaquins, que são gigantes, homens de grande estatura, são eles que mandam na terra. Se ele não for com a sua cara e falar assim, ó, sai daí desse barraco que eu vou morar aí, acabou, você tem que sair, deixar a sua terra e ir embora. Porque você não consegue enfrentar esses homens no braço, são homens de guerra. Então, vamos baixando a poeira, vamos dizer para Deus, legal, Deus, ó, mas não é para nós. Porque nós não podemos entrar lá. Irmão, quando eles disseram isso, o povo que estava assim, ó, firme na palavra de Deus, na promessa de Deus e no que Josué e Caleb estavam falando, eles estavam assim firmes. Quando eles ouviram esses espias, olha o que a Bíblia diz, que o coração do povo derreteu que nem água. Irmão, ao invés de permanecer na promessa que Deus deu e eles ouviram da boca de Moisés, ao invés de permanecer no testemunho dos homens de Deus que acreditavam em Deus, na palavra de fé que os homens, os espias, Caleb e Josué trouxeram, eles desviam os olhos e o coração daquilo que era de Deus e começam a ouvir as palavras dos medrosos, dos incrédulos, dos duvidosos. Irmãos, e quando eles fizeram isso, o coração deles o quê? Derreteu, desfaleceu. Perdeu o impulso, perdeu a força. Irmãos, hoje, toma muito cuidado. Principalmente nos nossos dias. Você imagina, naquele tempo, os burburinhos, as más notícias já chegavam aos ouvidos. E hoje, irmão, que está tudo na palma do quê? Da nossa mão. Toma cuidado com o que você anda ouvindo. Tem hora que Deus fala cada palavra e libera cada palavra sobre a sua vida, irmão. De tanto poder, de tanta graça. Sabe o que acontece? Você começa a ouvir os duvidosos. Você começa a ouvir os que não creem. Você começa a ouvir os que não entendem nada do poder de quem? De Deus. Que é pior ainda, irmão. Os homens falam das coisas dos homens. Da capacidade e o poder dos homens. Irmãos, homens de Deus falam do poder de Deus, das coisas de Deus, de todo o poder que esse Senhor tem, que é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Portanto, irmão, tem muita gente se perdendo, se desviando do propósito de Deus, caindo do propósito de Deus, porque estão deixando de ouvir aquilo que é de Deus, de permanecer naquilo que é de Deus, para dar ouvido a pessoas que não entendem nada de Deus. E outra, viu, irmãos? Às vezes até pessoas religiosas. Lembra que eu ainda há pouco falei para vocês? Toma cuidado, nem tudo que reluz. Irmão, não é porque a pessoa vai na igreja, não é porque a pessoa é um obreiro, é um presbítero, diácono, seja o que for, irmão, que você vai ouvir o que ele diz e dizer o quê? Amém. Acreditar cegamente. Lembre-se que o espírito enganador está operando nos nossos dias. Irmão, Deus não se contradiz. Põe isso no seu coração. Deus não se contradiz. Você ouve a palavra de Deus e alguém está dizendo que é algo de Deus, mas está contradizendo, irmão, isso é do maligno. Lembra da história do profeta novo e do profeta velho? Sim ou não? Irmãos, vou lembrar essa história só para você entender isso aqui. O profeta novo, Deus chegou para ele e disse assim, ó, você vai lá na cidade, você vai sair daqui, você vai entrar na cidade, você vai entregar tal recado. Você vai entregar o recado, não vai pousar na cidade, não vai comer pão na cidade, você vai voltar para o teu lugar. Entendeu? Amém, Senhor. Ele foi, irmão. Ele foi, entregou a palavra, está saindo da cidade. Um profeta velho, veja, irmão, não é um estranho, não é um cidadão comum, não é um incrédulo, não é um ímpio. Um profeta, o profeta velho. Ele viu o profeta novo saindo da cidade. Ele subiu no jumento dele e foi atrás do profeta novo. E aí ele chega lá, irmão, perto do profeta novo e fala, ei, deixa eu te falar uma coisa. Veja que você é profeta, eu também sou profeta do Senhor há mais tempo que você. O Senhor me fez te ver lá na cidade, e eis que o Senhor colocou uma palavra no meu coração dizendo para você voltar, para descansar, repousar, refazer as forças, comer, dormir, que só amanhã você vai seguir, porque ele viu que o caminho te foi pesado. Irmão, olha o profeta novo. Barba branca,
Roupinha de profeta, cajado de profeta, jeito de falar de profeta. É profeta. É de Deus. O que ele está falando é de Deus. Porque, olha, ele tem todo jeito de profeta. Fala que nem profeta. É profeta. Tá bom, vou contigo. Irmão, lá vai ele. Dá meia volta no jumento e volta para a cidade. Irmão, ele entrou na casa do profeta velho. Isso aqui é tremendo no texto, irmãos. Ele entrou na casa do profeta velho, se lavou, se assentou à mesa, comeu. Na hora que ele está comendo assim, que ele termina de comer o pão, o profeta velho olha assim para ele, irmãos, e fala assim, ó, o Senhor não te disse para você não voltar no caminho, não entrar em lugar... Ou seja, o Senhor não falou para você não pousar nessa cidade nem comer pão? Por que desobedeceste a voz do Senhor? E o profeta novo? Morreu, expirou na hora. Estou compreendendo isso, não? Irmão, como é que Deus libera uma palavra para você, põe uma palavra no teu coração e você fica dando ouvido a quem não... Irmão, a quem não é de Deus, não tem nada a ver com Deus, que vem falar coisa contrária para você, ou gente que parece ser de Deus, mas não entende o propósito de Deus na sua vida. Como é que você pode dar ouvido? Você está entendendo, irmão, por que muito crente perde o propósito de Deus? Retarda as coisas de Deus na vida dele? Porque ele perde tempo ouvindo o que não devia o quê? Ouvir. Se prendendo no que não devia se prender. Irmão, sendo envenenado por palavras e discursos que não tem nada a ver com as coisas de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, eu fico vendo, né? Eu procuro observar muito as coisas. Esse tempo todo que eu estou pregando o evangelho, né? Deus tem colocado a palavra no meu coração, eu tenho orientado pessoas. Irmãos, e o que eu vejo de pessoas? A Dani está de testemunha, irmãos, a minha esposa está de testemunha. Quantas vezes, irmãos, Deus me usa para dar uma palavra para os irmãos? Seja vocês aqui na igreja ou quando eu estou atendendo alguém, Deus me usa para dar uma palavra. Irmãos, a gente orienta. E a gente ensina seguindo a palavra de quem? De Deus. Ah, irmão, a pessoa não ouve o que a gente fala. Sabe por quê? Porque o pastor Marcos, imagina, olha o pastor Marcos não tem roupas caras, ternos caros. O pastor Marcos não tem helicóptero. O pastor Marcos não tem jatinho. O pastor Marcos não tem programa de televisão. O pastor Marcos não tem programa na rádio. O pastor Marcos mora numa casa simples, pior do que a minha. Olha a pessoa, irmão. O carro do pastor, velho, que até pegou fogo esses dias. Esse pastor é um fracasso. Ó, irmão, ó as histórias. Esse pastor é um fracassado. Aí, irmão, o que a pessoa faz? Vai na internet. Aí tem lá pastor, irmão, com roupas caras, com jatinho, com avião, com programa de televisão, com livro escrito. Sim ou não? Ah, isso aí é homem de Deus. Isso aí é pastor. Isso aí é poder. Uma zona no culto que ninguém entende coisa nenhuma, uma gritaria, meu querido. Parece carnaval, folclore. Aí é homem de Deus. Aí é coisa de Deus. Aí, irmão, deixa de ouvir o conselho do pastor, que Deus colocou na vida dele, para dar ouvido a alguém que não está, irmão, querido, ligado à alma dele, ao propósito de Deus na vida dele. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te trouxe, te alocou aqui no ministério que Ele me chamou para poder pastorear, Deus ele já fez isso porque está dentro do plano de quem? Dele. Eu tenho um plano para a sua vida, vou levantar um pastor para te orientar, para que você não se perca nesse propósito. Só que você, em vez de ouvir o seu pastor, o que você vai ouvir? Outras coisas por aí. Uma ovelha que não tem pastor, ela anda o quê? Errante. Pastor, como assim? Não, eu estou ouvindo outro pastor. Ei, irmão. Quem é o pastor que Deus levantou na sua vida? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter essa compreensão. Irmão, eu não estou aqui reivindicando exclusividade, não. Presta atenção, eu estou te falando uma coisa espiritual. Deus não é Deus de confusão.
Aí, irmãos, Deus coloca você para eu poder pastorear, nesse aprisco aqui. Ele me instrui para te pastorear. Ao invés de você receber a instrução que eu estou te dando de Deus, você vai ver a instrução dos outros. Sabe o que acontece, irmãos? Você é uma ovelha que não tem o quê? Você não tem pastor. Porque você ouve qualquer um. Você ouve o que te agrada. É, porque nem Jesus você está ouvindo. Estão compreendendo isso aqui ou não? Irmão, toma muito cuidado com isso. Pastor, mas Deus não pode usar outra pessoa. Veja, eu não estou dizendo que Deus não possa. O que eu estou dizendo para você, irmão, é que Deus não vai criar confusão na sua vida. Aí eu te oriento de uma coisa dentro da palavra, o outro vai te falar uma outra coisa. Irmão, isso não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus pode usar alguém para confirmar aquilo que Deus me deu para te dar. Mas nunca para te confundir. Amém, meus amados? Porque, irmão, olha, que nem Paulo dizia, eu submeto a minha consciência a Deus. Irmãos, toda vez que eu chego aqui, ó, quando eu digo aqui, não é esse lugar físico. Aqui eu estou falando diante de vocês. Irmão, antes de eu chegar aqui, a minha preocupação foi, Senhor, o que o Senhor quer falar com esse povo? O que o Senhor quer entregar a esse povo? Irmão, eu nunca, diante de Deus, irmãos, eu nunca cheguei num púlpito para falar o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Hoje em dia, irmão, tem gente por aí famosa, entregando aí mistério e recadinho. Sabe o que ele faz? Ele não ora, não se consagra a Deus, não busca uma direção de Deus. Ele busca o Google. Homens de Deus consultam o Espírito de Deus. Pseudos homens de Deus consultam o Google. O que estão pregando hoje em dia? Irmão, às vezes, né, o GPT, sim ou não? O IA. IA, o que estão pregando hoje em dia, irmão? A IA vai te dar um sermão, uma pregação, coisa mais linda. Com palavras, jargões, versículos, as melhores passagens bíblicas, os versículos mais lindos. Irmão, aí a pessoa vai lá, olha, porque estava Jesus indo a caminho, quando Maria, Rabone, irmão, aquela coisa assim, que você, é Deus. Não, irmão, é a IA. Amém, meu querido? A inteligência artificial promovendo em você uma espiritualidade artificial. Baseada em emoção e não no culto racional que nós tanto temos falado esse tempo todo. Amém, meu querido? Meus amados, é hora de nós, meu querido, olharmos e entendermos que nós precisamos nos manter com os olhos em Deus, na palavra do Senhor. Que nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E todas as pessoas, quando elas se desviam, é porque elas deixaram de olhar para a palavra, começaram a olhar para as circunstâncias. E aqui, irmão, um detalhe, não é só o desviar os olhos, não é apenas então somente para os problemas e para as dificuldades, até mesmo para os manjares deste mundo. Irmão, olha o que está acontecendo no meio dos artistas gospel, sim ou não? Volta e meia, meu querido, você está ouvindo que um se desviou, sim ou não? Um tempo eles estão lá dizendo, encontrei Jesus, Jesus é lindo, coisa maravilhosa. Aí, irmão, cantam para Jesus, tocam para Jesus, sim ou não? Um tempo depois, o que acontece? Eu estou decepcionado, a igreja não presta, aquele outro não sei o quê, eu agora voltei para o meio secular, eu agora vou cantar de novo para o meu público. Olha, irmão, olha que coisa. Irmão, pessoas que ou não tiveram encontro, ou se encontraram, mas desviaram os olhos e começaram a olhar para quê? Para as vantagens. Quando eu estava lá no meio secular, puxa vida, né? No meio dos artistas amigos, era assim. Você vê, eu vim para o evangelho, a primeira coisa que faz, os artistas o quê? Se afastam. Esses dias atrás, irmão, eu estava vendo uma atriz. Ela está na rua vendendo água de coco. Foi muito famosa. Sabe o que aconteceu? Por que ela está nessa decadência? Sabe por que nunca mais chamaram ela para trabalhos? Na televisão? Porque ela se entregou a quem? A Jesus Cristo.
Tem essa atriz, irmãos, o último trabalho de sucesso dela, sim, dos trabalhos de sucesso que ela tinha, ela é muito conhecida, eu não vou citar nome aqui para não expor que a gente está falando para o público, tá? Mas passou essa matéria dela esses tempos atrás. Ela já está fora da televisão tem quase 30 anos. Tem quase 30 anos que a opção dela foi Jesus. E ela continua firme com Jesus. Ela prefere vender água de coco do que, meu querido, se lambuzar no manjar desse mundo. Estão compreendendo isso ou não? Irmão, isso é alguém que entendeu que o caminho é um só, que nesse caminho, irmão, tem, mas não deve ter o quê? Volta. Não tem atalhos, não tem desvios, nada. É um caminho de mão única. Porque se você voltar é contramão. Amém? É contramão. Irmão, e se andar na contramão é um negócio meio perigoso, sim ou não? Você já experimentou pegar seu carro e andar na contramão? Uma vez, irmãos, eu trabalhava no escritório de contabilidade, aí o dono do escritório resolveu contratar um motorista. O motorista, irmãos, era um português bruto, né? O seu Manuel. Irmão, chamava Manuel mesmo, tá? Seu Manuel, bruto, irmão, bruto. Ora, os marcos, irmão, e falava e cuspia, era um negócio louco. Irmão, e aí, irmão, querido, eu tinha que ir nas empresas, né? Uns documentos, buscar documento, aquela coisa toda, tal, fazer contabilidade, vou te levar, não sei o quê, entra aí, irmão, uma variante. Irmão, olha, mas era terrível, um cheiro insuportável de cigarro dentro do carro. Eu já falei para vocês, irmão, que eu tenho problema com fumaça de cigarro. Irmão, se tiver pessoa fumando perto de mim assim, meu querido, me tranca a garganta, perco a voz. É terrível, me faz muito mal. Irmão, eu falei, seu Manuel, pelo amor de Deus, não fuma. Não fuma quando estiver no carro, pelo amor de Deus. O carro é meu, Marco. Eu falei, é seu, mas eu tô aqui dentro. Você tem que me levar. Vai, esse cara não fuma, pelo menos quando eu tô aqui. Fuma depois. Que raio de diabo que é isso, que não consegue parar de fumar? Ficar sem fumar um... Irmão, era uma briga toda vez que ia. Irmão, era uma loucura. E ele era muito bruto. E aí, irmão, um dia, só para você entender o que eu estou falando, aí um belo dia, meu querido, a gente sai ali da Guararapes, não sei se alguém conhece a região do Brooklyn, né? Da Guararapes acima, a gente tinha que subir a Padre Zé Antônio, sentido Moema. Meu querido, esses irmãos saem lá, irmão, ele bravo já, aquela coisa, porque não sei o quê, e pá, bate a porta, não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa toda, irmão, pega o carro, sai da Guararapes. Aí, irmão, ao invés de ir para o lado que a gente tinha aqui, ele já foi para o outro lado. Mas Samuel, nós vamos no sentido de Santo Amaro. Mas eu vou por aqui, eu corto o caminho, não sei o que. Irmão, quando ele chegou, saiu da Guararapes, foi para Zé Antônio, meu querido, ali, ao invés de pegar o sentido subindo para Santo Amaro, ele pegou o sentido indo para Berrine. Meu querido, na hora que ele vira assim, quem vem? O 5121, Praça da República, irmão. Irmão, deu tempo de eu ver o letreiro, aquele bicho enorme vindo. Irmão, o motorista brecou assim com tudo assim, irmão, que foi gente para o para-brisa do ônibus, aquela coisa. Irmão, foi uma loucura. E eu fiz assim dentro do carro, irmão, achando que ia bater. Foi um desespero. Eu falei, seu Manuel, o senhor não está vendo que é contramão? Cala a boca, você não sabe, você acha que eu não sei dirigir em São Paulo? Eu falei, não sabe, olha aí. Acho que não, acho que não. Está entendendo isso aqui, irmão? Ele era uma pessoa que não aceitava ninguém falar o quê? Nada. Ele era o sabe-tudo. O faz acontece. Imagina, eu, garotão, vou ensinar para um velho. Irmão, tem um versículo que eu acho que é a coisa mais linda. Ele diz assim, ó, melhor é o mancebo, o jovem, do que o rei velho e insensato que não se deixa mais ensinar. Ó, vou repetir. Melhor é o jovem do que o rei velho e insensato que não se deixa mais ser ensinado. Irmão, a gente aprende até o fim do quê? A gente chega não sabendo nada e sai daqui não sabendo tudo. Aprende algumas coisinhas, mas a gente sai daqui não sabendo tudo. Amém, meus amados? Portanto, irmãos,
Permita que Deus te instrua. Você está achando que você sabe como fazer, como resolver as coisas? Você está achando que é do seu jeito? Seguindo o seu coração? E Deus falando, filho, ei, deixa eu te falar, eu conheço. Eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Você é apenas um ponto no caminho. Ei, irmão, olha a nossa impetulância. Nós somos um cisco no caminho. E Deus é o começo e o fim dele. Olha como nós somos pequenininhos. Como é que a gente pode não permitir que esse Deus, meu querido, guie a nossa vida? Nos oriente. Como é que a gente pode achar que é dono do próprio quê? Eu faço o que eu quero da minha vida. Pois é, irmão. Continue assim. Sem seguir a vontade de Deus para a sua vida. E você vai ver no que vai dar. Irmãos, esses dias eu estava falando com meu filho. Eu falei assim para ele assim, filho, porque você sabe, irmão, adolescente tem suas coisinhas, não tem? Eu falei assim, filhão, deixa eu te falar uma coisa. Eu usei até uma palavra um pouquinho dura, irmão, vocês me permitem usar essa palavra. Eu falei assim para ele assim, ó, rebelde só se lasca na vida. Eu falei, não queira ser rebelde, desobediente, não queira seguir uma geração rebelde, porque rebelde só se lasca na vida. Eu falei para ele assim, ó, você vai na Bíblia, os rebeldes se lascaram. Um dos maiores exemplos é Saul. Foi rebelde. Deus falava que era de um jeito, ele fazia do quê? De outro jeito. Até que Deus o rejeitou, e olha o fim dele como ele acabou, irmão. Parecendo louco, endemoniado, perturbado. Desgraçou a vida dele todinha. A família dele todinha. Por rebeldia. Irmão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia achou de ser o quê? Rebeldinho, vou fazer do meu jeito. O mandamento era, os reis tinham que ir para a guerra. Ele falou o quê? Vou ficar em casa. Eu não vou. Não quero. Quero ficar em casa. Irmão, ficou em casa, o diabo falou, é a brecha que eu precisava, porque o diabo trabalha onde? Nas brechas. Olha lá. Rebeldinho, desobedeceu o mandamento do Senhor. Deixa eu colocar uma tentaçãozinha para ele. Betseba, vai lá se lavar agora, minha filha. Aí a Betseba vai, irmão, para o rio se lavar. Tira toda a roupinha, fica lá se lavando, aquela mulher volumosa, voluptuosa, né, que fala, né? Aquela coisa toda. Davi, irmão, bem na hora, o Satanás chega lá para ele e já vai assim, Davi, vai dar uma sacada, respirar um ar. Aí ele vai, irmão, respirar um ar. Quando ele olha para o vale, para o rio, quem ele vê? Aquela mulher formosa. Irmão, aí, irmão, já, o desejo, a arrogância, tudo. E na rebeldia ele se lascou. Porque, irmão, o que ele fez prejudicou ele e toda a sua o quê? Toda a sua família. Com a brecha que ele deu, irmão, o filho dele, Absalão, se tornou rebelde. Porque o mesmo espírito que ele deixou agir na vida dele é o mesmo espírito que tomou o quê? O filho dele. Irmão, ele não abusou da mulher do cara? Irmão, o filho dele abusou da própria irmã. Tudo porque ele foi rebelde à voz do Senhor. Irmão, rebelde só se lasca. Eu falei isso pro meu filho. Aí eu fui falando para ele. Ele ficou olhando assim para mim, irmão, assim, sabe, cagou todo assim. Eu falei, irmão, Lúcifer foi rebelde, sim ou não? E olha o que aconteceu com ele. Está condenado eternamente, para ele não tem arrependimento. Um anjo, irmão, um arcanjo, que era o querubim ungido de Deus, que abaixo de Deus, né, da Trindade, era ele, meu querido, que fazia e executava as ordens do Senhor. Estão entendendo isso aqui? Irmão, todo o reino celestial, abaixo de Deus, obedecia o comando dele. Isso para ele foi pouco. Ele queria o lugar de quem? De Deus. Aí foi ser rebeldinho. Vou fazer mutim aqui, vou fazer muvuca aqui no céu. Quero a glória de Deus para mim. Irmão, olha o que aconteceu com ele. O sindicato. Irmão, rebelde só se lasca. Aí você quer ser rebelde à voz de Deus? Quer continuar se rebelando com Deus, contra Deus? Meus amados, Deus é teu Pai. E como Pai, Ele te ama. E quando Ele te repreende, não é porque Ele quer o seu mal.
É porque ele quer o seu o quê? O seu bem. Ele está vendo que o que você está fazendo, o que você está escolhendo, o que você está pensando não é bom. E ele está dizendo para você, não é por aí. Ele está fechando portas porque ele não quer que você se arrebente. Você não sabe o que tem depois da porta. Você acha que sabe, mas não sabe. Você está achando que a porta é para o teu bem. Aquela porta às vezes é para o teu mal. E é por isso que às vezes Deus o quê? Fecha. Tudo porque ele te ama. O pai, ele açoita, ele repreende o filho que ele ama. Aí ele fala assim, irmão, se você suporta a correção, você é filho. E se você não suporta? Dá o de rebeldinho. Não gostei. Dá as coisas para Deus, sou rebeldinho, não gostei, não quero ser corrigido. Pois é. Aí Deus fala assim, ó, você não é filho, você é bastardo. Pastor, que palavra. Pastor, a gente sai de casa para ouvir uma palavra dessa. Pois é, irmão, o que você quer na sua vida? O Senhor está dizendo para você que mais vale a pena, irmão, é você conhecer Cristo e permanecer em quem? Em Cristo. Não se desvie, irmão. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não se afaste de Deus. Não se afaste das coisas do Senhor. Irmão, não desvie os teus olhos para aquilo que o inimigo está querendo mostrar para você, seja os problemas ou seja as seduções desse mundo. Irmão, não vale a pena. Não vale a pena. Porque o mundo passa, as suas concupiscências passam, tudo passa. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra do Senhor. Você quer permanecer para sempre ou você quer passar com esse mundo destruído? O que você quer da sua vida? Então, irmãos, a gente precisa considerar isso. É tempo de nós olharmos firmemente para quem? Para Jesus, para o Evangelho, para a palavra e não se desviar. Ontem eu estava falando com a Dani, eu estou encerrando a mensagem já. Ontem eu estava falando com a Dani, eu falei para ela assim, até cogitei, falei assim, Dani, qualquer coisa amanhã eu prego sobre isso, né? Mas como a gente pensa, imagina aquela coisa toda, mas a gente procura deixar Deus nos dirigir. E eu falei para ela assim, a gente estava falando sobre tempo de se juntar com os verdadeiros. Amém, meu querido? Jesus falou para aquela mulher samaritana assim, ó, a mulher samaritana falou assim, Jesus, mas os nossos pais sempre vieram aqui junto desse poço, nesse lugar aqui, e adoraram. Jesus falou assim, ó, está chegando o tempo, mulher, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorarão, porque o Pai procura os que o adoram, mas que adoram em espírito e em verdade. Irmão, nós estamos vendo um tempo em que é preciso buscar a verdade e os verdadeiros. Amém, meus amados? Irmão, para de andar com os mentirosos, com os fraudulentos. Pare de andar com aqueles que não têm nada a ver com a glória de Deus. Quando eu digo parar de andar, é no sentido de quê? Seguir. Não é de contato, mas é de seguir, de imitar, de copiar, de tomar para si o que eles produzem como se verdade fosse. Porque não é, meu querido. É fermento que engana. É tempo de nós procurarmos os verdadeiros. Esses tempos atrás, mais uma vez falando de casa, aí a Dani zapeando os canais assim, aí passou lá no ministério que eu fazia parte, que eu fiz parte um tempo atrás. Irmãos, eu já disse para vocês aqui, não sou hipócrita. Agradeço pelas coisas boas que aconteceram, que eu aprendi, mas tem muita coisa que precisou ser descartada. E ela colocou lá, passou, tal, não sei o que, tal. Ela vendo um pouquinho lá, um pedacinho do programa e tal, não sei o que, e eu não acompanhei. E ela falou, ela comentou comigo, então eu falei assim, você me desculpa, mas eu não consigo ouvir. Eu não consigo. Não é nem que eu não quero. Eu não consigo, porque eu sei o que é. Eu sei quem é. E eu sei como as coisas funcionam ali. E eu sei que tudo isso é hipocrisia. Falsidade e fingimento. Eu não consigo ouvir. Ah, mas pela palavra. Eu falei, pois é, mas tem algo aqui que bloqueia. Eu não consigo parar para ouvir. Irmão, até poderia parar. Porque lembra de Jesus? Ele não falou para os discípulos, olha na cadeira de Moisés lá, está sentados as lideranças lá, eles atam molhos pesados nas costas do povo, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Faça o que eles pregam, mas não faça o que eles fazem. Irmão, eu poderia fazer isso.
Mas como eu tenho uma história, irmão, de bastidores lá, eu não consigo parar para ouvir. É muita hipocrisia. É muita falsidade. A falsidade grita mais do que qualquer coisa que eles possam expressar. Amém, meu querido? Se para outros serve, serve. Para mim, eu já tenho essa análise. Para mim, irmãos, eu acho que é o tempo de nós buscarmos os verdadeiros. É hora da gente se limpar do fermento. E Jesus mandou tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra o que é o fariseu? O fariseu é aquele que parece uma coisa, mas é o quê? É outra. Se limpa desse fermento. Limpa. Limpa. Porque, irmão, por causa desse tipo de gente, muitas pessoas fizeram coisas achando que estavam fazendo para Deus, achando que estavam seguindo a palavra de Deus, mas estavam seguindo mandamentos e ordenanças de quem? De homens, e eles usaram isso para submeter essas pessoas no cabresto. E essas pessoas fizeram coisas que Deus não mandou fazer, porque eles eram falsos. Ensinam coisas que são doutrinas e vontade humana, mas não aquilo que é de Deus. Por isso que eu estou falando para você que teve coisa que eu tive que o quê? Tirar. Porque não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Compreenderam isso? Irmãos, para quem que nós temos que olhar? Olhar para Jesus, para o reino de Deus, para a palavra. Irmão, não se importa se o mundo vai virar as costas para você. Diga-se de passagem, irmãos, me permita falar mais uma coisa. É até bom que o mundo vire as costas para você. Ai, pastor, credo. Irmão, foi Jesus que falou isso. Ele falou assim, discípulos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Diga, mestre. Olha a conversa de Jesus no discípulo. Diga, mestre. Ele falou assim, vocês serão bem-aventurados quando o mundo vos odiar, perseguir, caluniar, detestar vocês. Vocês são bem-aventurados. Fiquem felizes. Mestre, irmão, lembra? As coisas de Deus não parecem doideira? Sim ou não? Como é, pastor, como é que as pessoas vão me reprovar pela minha conduta em Cristo e eu tenho que ficar feliz com isso? Pois é, Jesus disse que é para você ficar feliz. Tem gente que é tristinho, sim ou não? Ai, depois que eu me converti, a minha amiga de infância me abandonou. Ai, os meus parentes não me convidam mais para as festinhas. Você está tristinho? Jesus falou para você fazer festa. Se alegrar com isso. Vala-me Deus, pastor, não quero esse evangelho não. Pois é, irmã, é por isso, irmão, que as pessoas não conseguem permanecer em Cristo. Porque, irmão, elas querem andar com Cristo, mas abraçado com o quê? Com o mundo. Elas querem... Não posso falar isso. Eu ia falar um negócio, mas deixa eu falar. Irmão, querem andar abraçado com o mundo. Não se pode servir a dois? A dois senhores. Quando você serve um, você desagrada o outro. Você não pode servir a dois senhores. Você tem que fazer uma escolha. Aí Jesus falou assim para os discípulos, então, quando o mundo vos perseguir e aborrecer, vocês são bem-aventurados, fiquem felizes. Irmão, agora, olha o que Jesus falou na sequência. Agora, ai de vocês. Irmão, quando Jesus falava ai, é ai mesmo. Sabe você, pai e mãe, quando você dá aquele recado pro seu filho assim, não faça. Ai de você se você fizer. Já viu assim? O que você está querendo dizer com isso? Que o bicho vai pegar, moleque. Me desobedeça para você ver, o bicho vai pegar. Irmão, o ai de Jesus é a mesma coisa. Quando ele vai assim, ele olhou para o discípulo e falou, ai de vocês. Quando o mundo vos amar, vos acolher, como se vocês fossem um deles. Ai de vocês. Irmão, eu fico imaginando a cara dos discípulos olhando assim, sabe? Sabe por quê, irmão? Porque quando você se entrega para Cristo, você fez uma escolha. Você estava onde antes de Cristo? No mundo. Vivia para o quê? Para o mundo, em função do mundo, do sistema deste mundo, para os seus sentimentos humanos, etc, etc, etc. A lista é longa.
E para não me alongar mais e nem muito, quando você se entregou a Cristo, você deixou esse mundo para trás, para você agora seguir e servir a Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Que vida nova é essa, irmão, que você não deixa a velha vida passar? Você continua vivendo a velha vida. Então você não está vivendo em novidade de vida, você não está vivendo em Cristo. E é por isso que a obra de Cristo está congelada na sua vida. Está parada. Movimenta as águas da sua vida, irmão. Volte para Cristo o mais rápido possível. Volte para a palavra o mais rápido possível. Para as águas de Deus se moverem na sua vida novamente e você viver milagres em nome de Jesus. Amém? Compreenderam isso nessa manhã? Vamos fazer uma oração a Deus? Vamos? Senhor Deus e bendito Pai. Tem horas, meu Deus, que a gente é tão pequenininho, Senhor, e de fato somos, que a gente não consegue compreender, meu Deus, a profundidade, a largura, a altura da sua graça, do seu amor e do propósito do seu Evangelho, Pai. Às vezes, Pai, nós pensamos que o Evangelho, o cristianismo, a mensagem de Cristo é apenas mais uma religião, é um dogma, é um sistema, meu Deus, pelos quais a gente de alguma maneira vai apenas e tão somente ali modelando, meu Pai, a nossa conduta, as nossas boas ações, como se fosse algo, meu Pai, raso e superficial. Quando na verdade, Pai, o Evangelho, ele trata da nossa própria vida no sentido eterno, meu Pai. Senhor, meu Deus, e não seguir esse Evangelho, ou começar a seguir e se desviar dele, Pai, é tão terrível, é tão devastador, meu Pai, que o Senhor, em toda a sua palavra no Velho Testamento e Novo Testamento, nos alerta e nos adverte a não nos desviarmos, meu Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus, meu Pai, quando ele fala do Evangelho, ele diz: ei, aquele que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Porque se olhar para trás, ou seja, voltar para o mundo, para o pecado, para o sistema do mundo, Jesus disse: não é digno de mim, não é digno do reino dos céus. Meu Deus, quão profunda é esta palavra de Cristo Jesus. Quão profundo, meu Pai, é o compromisso com a sua palavra e com o seu reino, Pai. Mas hoje, Pai, infelizmente, muitos estão como Pedro, Senhor, que após começar a andar sobre as águas, ou seja, começar a andar na palavra, tem desviado o olhar, meu Pai. Seja para os problemas e dificuldades, como se eles não pudessem ser vencidos, como se não tivesse resultados ou solução em Deus. Outros, meu Pai, se desviam para olhar para os manjares, para os prazeres, para os deleites dessa vida e desse mundo, Pai, e se perdem em suas concupiscências, em suas, meu Pai, em suas coisas lascivas e, meu Pai, e ali são pecaminosas. E acabam se desviando da fé, do Evangelho, da palavra, da pureza, Pai. Continuam na igreja, continuam no ambiente de igreja, religioso, mas, meu Pai, estão fora da sua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, os nossos desvios, Senhor. Meu Pai, e nos ajude a, Senhor, a estarmos, a voltarmos e a permanecermos no Senhor. Precisamos da graça do Espírito Santo, Pai. Precisamos da sua misericórdia a cada dia, a cada manhã, Pai. Precisamos, ó Senhor, da sua força, da sua graça e da sua paz. Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, olha aqui para nós, meu Pai, seja aqui na igreja, que nos acompanha pela internet. Senhor, nós não queremos, meu Pai, entristecer teu coração. Nós não queremos entristecer o Senhor, Pai, mas estamos rodeados de nossas fraquezas, Pai. Então nos dá graça para que nas nossas fraquezas o seu poder se aperfeiçoe, Pai, e a gente permaneça firme. Meu Deus, os problemas que estão hoje diante de nós, eles não são maiores do que o seu poder e eles não têm capacidade de anular o seu propósito na nossa vida, Pai. Meu Deus, e os manjares e os prazeres desse mundo, Pai, por mais que pareçam agradáveis aos olhos, Pai, eles não são mais deleitáveis do que, meu Pai, as promessas, o caminho, o plano, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. O Senhor nos ajude, como Daniel e os amigos dele, Pai,
que rejeitaram os manjares da Babilônia, os prazeres da Babilônia para permanecer em Deus, que a gente seja assim, meu Pai. É melhor andar numa vida mais simples do que, meu Pai, numa vida sofisticada, cheia de pecado, meu Pai, de coisas erradas, ó Senhor. Meu Deus, de vaidade, de futilidade sem Deus. Meu Deus, é melhor comer uma hortaliça, Senhor, uma verdura, do que, meu Pai, ter ali um boi gordo no prato, mas através de corrupção, através de iniquidade, através de tanta coisa terrível, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é melhor, meu Pai, a gente estar sozinho, meu Pai, por termos escolhido andar contigo e sermos desprezados pelos homens, do que, meu Pai, viver a hipocrisia de uma religião, aonde, meu Pai, nós aparentamos estar com Cristo, mas vivemos tanto as coisas do mundo, que o mundo nos ama, que o mundo nos quer por perto, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nos livra da hipocrisia, nos livra, meu Pai, do fermento dos fariseus, nos livra da religiosidade. Meu Pai, nos ajuda pelo Espírito Santo a termos discernimento. Nesse tempo, meu Pai, de mídia, Senhor, que faz com que não haja fronteiras na comunicação no mundo, muitos estão abrindo suas câmeras e microfones e falando aquilo que querem, Pai. E nesse contexto, há muitos, meu Pai, que não são pastores, não são profetas, mas são falsos. Meu Pai, são pessoas que usam desse meio para ganhar dinheiro, para se enriquecerem, Pai. E nós estamos vendo isso aos milhares. E eles estão liberando palavras como se fossem de Deus, profetizando como se profetas fossem. Meu Pai, e o pior, uma multidão sendo arrastada para acreditar nessas mentiras, Pai. Muitos, ó Senhor, buscando através da inteligência artificial, sermões e pregações, meu Pai, produzindo nas pessoas uma fé artificial, uma religião artificial, meu Deus, promessas e propósitos artificiais que não tem nada a ver com o Senhor. Nos dá livramento, Pai. Eu oro por nós aqui, eu oro por esses que nos acompanham pela internet, meu Pai. No nome de Jesus, nos livra da hipocrisia, do fermento dos fariseus, Pai, e nos dá discernimento do Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso pastor, Pai. É o Senhor que nos guia aos pastos verdejantes, às águas de refrigério. É o Senhor quem parte o pão e nos alimenta. É o Senhor, meu Pai, que unge a nossa cabeça com óleo. É o Senhor que nos consola. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Portanto, meu Pai, somos ovelha do seu pasto. O Senhor Jesus, tu disseste, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. De modo nenhum seguirão a voz do estranho, porque elas me conhecem, Pai, em nome de Jesus. O Senhor, abre o nosso coração, Pai, e a nossa mente de tal maneira, Pai, que a gente conheça Cristo no íntimo, Pai. Além da máscara da religião, além da máscara da falácia dos homens, Pai, dos dogmas, meu Deus, Senhor, de tantos artifícios e subterfúgios, meu Pai, limpa os nossos olhos, afasta essas nuvens, meu Pai, para que a gente enxergue com nitidez Cristo Jesus, o seu Filho amado e Salvador da nossa vida, Pai. Porque nele se descobre, Pai, a salvação e a vida, de glória em glória, de fé em fé, meu Pai. Senhor, nós nos entregamos em suas mãos, Pai, porque queremos andar em sinceridade e verdade com o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, deixa eu me despedir do pessoal que acompanha pela internet, tá bom? Olha, espero de todo o meu coração que você tenha prestado atenção na palavra, tá bom? E se de repente você estava aí em casa, de repente as crianças, alguma coisa, interrompeu aí, volta a pregação, pega um horário que você estiver tranquilo, e aí você volta lá e ouve a pregação com mais atenção, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito o seu entendimento, tá bom? É tempo de nós buscarmos a verdade, e a verdade está em Cristo Jesus e no Evangelho, tá bom? Não há outro caminho, tá? Mais tempo, menos tempo, geração em geração, milênio após milênio, a palavra de Deus tem se cumprido, a palavra de Deus tem se mostrado verdade, tá bom? Então vamos nos apoiar nessa palavra, porque a eternidade está logo ali, e a gente precisa ser salvo em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a você e a sua família, tá bom? Deus abençoe.